Ribeiro, no Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante, ouviram vários disparos de arma de fogo. Temerosos, ninguém saiu às ruas. Passado algum tempo, aos poucos, alguns se aventuraram e, ao chegar neste ponto aqui, saíram das casas. Se depararam com este jovem, ainda sem identificação, mas antecipadamente já se sabe que não é morador aqui da comunidade, baleado, inclusive agonizado. Por conta dos ferimentos, ele não chegou sequer a ser socorrido. Ele morreu onde se encontra agora o corpo. Aqui, os policiais pouco colheram de informação por conta da lei do silêncio. As pessoas, com medo, lógico, evitam passar qualquer tipo de informação. Inclusive, não se sabe se a pessoa que atirou na vítima estava junto com ela no momento, ou se veio um outro veículo, uma moto, motoneta. O que se tem é apenas e tão somente a vítima atingida várias vezes nesta rua e dá, vem cá, mamãe, mostra aqui, olha, ela termina aqui, ela já dá para dentro do mangue. Não se sabe também se o assassino tenha saído desse mangue, cometido o crime e em seguida retornado para o mangue. Como bem dá para notar, olha, é uma área muito escura, inclusive a própria polícia já avisou a nossa equipe que essa área é considerada muito perigosa. Inclusive, há registro de várias ocorrências, principalmente no período noturno aqui no mangue. Não se sabe também se a vítima saiu desse local e em seguida atingida caiu logo adiante. Os policiais agora do 11º Batalhão aguardam a chegada dos policiais da DEON para que dessa forma, junto com os peritos do ITEP, façam a perícia e consiga ao menos descobrir a identidade do rapaz. Durante a perícia não foram encontrados documentos com a vítima, apenas um aparelho celular que foi apreendido pelos agentes da DEON. O caso será encaminhado para a delegacia do município. E uma adolescente de 13 anos foi morta com um tiro de espingarda de caça dentro de uma casa no distrito de Antônio Conselheiro, em São Miguel do Gostoso, no litoral norte do estado. O disparo atingiu a testa da garota, segundo o pai dela, quando o corpo de Maria Clara de Souza Maia foi necropsiado no Instituto Técnico Científico de Polícia, o ITEP, ficou constatado que ela estava grávida de 3 meses. O namorado, um adolescente de 14 anos, foi apreendido e disse que o tiro havia sido acidental. Para a polícia militar, o pai do rapaz é quem pode ter sido o autor do disparo. O homem fugiu e é procurado pela polícia. Segundo o namorado, ele brincava, com a espingarda quando houve o disparo. Mas essa versão, a polícia aí praticamente já descartou. Um adolescente foi assassinado e teve o corpo carbonizado e jogado à margem de uma rodovia na zona rural de Mossoró. Detalhes com a repórter Natália Rebouças agora na tela. É com você, Natália. O corpo parcialmente carbonizado foi encontrado às margens da RN 015 de acesso a Baraúna, já na comunidade São João, zona rural de Mossoró, por volta das 7 horas da manhã de sábado. O cadáver apresentava cerca de 3 perfurações na região torácica e um corte profundo na região do pescoço. A perícia apontou que o adolescente foi morto e depois o corpo envolvido em sacos plásticos e queimado. Junto ao corpo foi encontrada uma carteira, mas sem nenhum documento de identificação. E a família teve que ir ao ITEP fazer o reconhecimento do cadáver. Ele não morava naquela localidade, e sim no bairro Belo Horizonte. A polícia não descarta a hipótese de que ele pode ter sido morto em outro local e o corpo apenas jogado nas proximidades da fazenda São João. A família também não deu nenhuma informação se ele possuía algum desafeto naquela região. Kennedy Anderson Fernandes, o Andinho, de 17 anos de idade, havia saído de casa na tarde de sexta com destino desconhecido.
A polícia acredita que ele foi morto durante a madrugada de sábado. É o segundo crime de homicídio registrado na Fazenda São João em menos de 5 dias. E um homem morreu ao ser atingido por um caminhão também lá em Mossoró. Como vai mostrar ela, a repórter Natália Rebouças, na tela. O acidente aconteceu na Avenida do Contorno, na entrada do bairro Bom Jesus, ainda na zona urbana de Mossoró. Francisco Pereira de Lima, de 59 anos de idade, vinha nessa bicicleta quando foi atingido por um veículo não identificado. O condutor do carro fugiu. A vítima morreu na hora e sofreu vários traumatismos. Francisco Pereira era morador do bairro Belo Horizonte e estava tentando atravessar a pista. As informações são que a vítima vinha na contramão quando possivelmente um carro teria batido na bicicleta. A perícia do ITEP já constatou que não se trata de um veículo de grande porte. A velocidade do impacto foi percebida também pela condição em que estava a bicicleta, completamente destruída. Já o corpo de Francisco foi arremessado para o outro lado da via. Pelas características dos destroços do veículo, nós identificamos pelo tipo do retrovisor, né, pela carenagem solta do asfalto, que não é um caminhão nem uma carreta como poderia ter sido, né? É um carro, certo? Não dá para ter noção de que carro seja, não tem placa, não tem maiores, mas pela identificação do retrovisor vimos que é um carro. Ele fez uma frenagem de cerca de 30 metros, né? Com certeza ele viu a vítima, mas mesmo desenvolvendo a velocidade não foi possível evitar, né? Desenvolveu a frenagem, colidiu frontalmente com a vítima em sua bicicleta, a bicicleta ficou em estado totalmente destruído e a vítima foi arremessada para o outro lado da BR. O acidente fatal reacende o debate sobre as condições da via, que faz parte do complexo viário do Abolição. Esse é o segundo acidente com características semelhantes em menos de um ano. Pedestres e ciclistas precisam atravessar pulando a mureta. E a falta de iluminação dificulta a visibilidade dos motoristas. E olha só essa história, um ladrão encostou um caminhão na porta de uma igreja evangélica no bairro de Lagoa Seca e levou tudo que podia levar. Alberta Trindade, conta, filha, como é que foi? É esse aí, Alberto? A polícia procura por este homem, Johnny da Silva Melo, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na madrugada do dia 2 passado, aqui na Avenida Presidente Bandeira, ele estacionou um caminhão exatamente nesta calçada. Veio até aqui e arrombou esta igreja. Levou lá de dentro ventiladores, fogão, geladeira, equipamento de som, cadeiras e várias miudezas. Bom, quando o pastor chegou, ele rapidamente descobriu que quem havia arrombado a igreja era uma pessoa que anteriormente ele tinha ajudado. Johnny era morador de rua. O pastor aqui então ficou com muita pena dele e colocou o Johnny para dormir aqui algumas noites. A partir daí, Johnny então começou a perceber qual era a rotina da igreja e se interessar por alguns objetos. O pastor teve a certeza que era o Johnny por causa daquilo ali, ó, câmeras de segurança da CEMOV. E do lado de cá também, ó, a câmera de segurança ali naquela loja. As câmeras captaram toda a ação do Johnny. Bom, o registro de ocorrência foi feito na delegacia do bairro do Alecrim, a 3ª DP. Agora, a polícia procura pelo rapaz arrombador. Quem tiver qualquer informação, pode ligar para a delegacia do Alecrim ou então para o 190 da Polícia Militar. É importante denunciar este homem que continua nas ruas. E diz que o Johnny aí, esse mala, vem aplicando esse golpe em outras igrejas evangélicas. Tô ruim, tô ferrado, tá, me ajuda aí o pastor. Obviamente, boa alma que é, vai lá e ajuda, o cara acaba fazendo isso. Fez em outras igrejas, viu? Parece o conto da carochinha. Mas ele chega, ó, cheio de lábia. Tô sofrendo,
tô passando por uma provação, não sei o que lá. Resultado, o cara se compadece, vai ajudar e ele termina roubando a igreja. E o motorista de ônibus foi vítima de assalto nas proximidades do Paço da Pátria. Detalhes com ele, Betânia Bezerra, o homem que arrocha o coloral. Vai lá, bebê! Mais um assalto a ônibus. Esse aconteceu por volta das 4 horas da tarde do sábado, ali nas proximidades do Paço da Pátria. Esse motorista desse ônibus da linha 75 que faz Zona Norte, Parque das Dunas, centro da cidade. Ao se aproximar ali do Paço da Pátria, ali quando conhecida Antigo Maria Boa, o elemento então pediu parada. Nisso, o motorista para. No momento então, o elemento chega até aqui, vai bem próximo aqui ao motorista e anuncia o assalto. Só que, segundo o motorista, apenas ele fez menção. Mas o medo é grande, qualquer momento ninguém sabe o que pode acontecer. Se o assaltante tinha faca ou um revólver. Nisso então, o motorista já, quando pressentiu seria assaltado, ficou tranquilamente. Até porque não é a primeira vez que esse motorista é assaltado. Essa é a 6ª vez. Exatamente no dia de hoje, o motorista está completando 2 anos de empresa e 6 assaltos. Aqui, aconteceu exatamente com esse aqui, com o motorista que nesse momento chega até aqui, a delegacia de plantão da Zona Sul, para fazer o BO. Mas, como ele diz, realmente apenas a gente vem porque é uma obrigação de se fazer. Mas que essa onda de assaltos, para ele, não vai terminar mais. Porque todos os dias, praticamente, se tem assalto a ônibus em nossa capital. Pediu parada, já foi escaqueando, fazer o quê? Dá o dinheiro, Me dá o dinheiro e nesse aqui já foi. ficar na gaveta aqui, pegou o que tinha aí, o passageiro não pegou ninguém não. Você então, nesse caso, já perdeu, acredito até que um medo de tanto assalto. Vai por 6º assalto com você. Vai com medo. Tá com medo. Mas tem que parar, né? Agora, no momento, quantos passageiros tinha aqui dentro do ônibus? Aproximadamente uns 20 passageiros. 20 passageiros. Você tem mesmo dinheiro, né? Só dinheiro, Só fez menção ou puxou ar? só a menção. A gente já perdeu até sem ter motivo de trabalhar, de motivar, a gente toda hora, qualquer passageiro jamais pensou em assalto. Já na manhã do domingo, um motorista de ônibus foi esfaqueado durante um assalto no bairro de Serra Rosada. O ladrão tentou fugir, mas foi impedido pela população e chegou a espancá-lo até a chegada da Guarda Municipal que fez a prisão. Lá na Bernardo Vieira. Mara Moral, é com você. O assalto aconteceu na Avenida Bernardo Vieira. O motorista fazia a linha Nova Natal Campos, a 1029. Ainda assustado, ele conta como aconteceu. Os passageiros pediram parada, eu encostei o ônibus, na hora que eu abri a porta, ele já subiu anunciando o assalto. Não ficando satisfeito com o pouco dinheiro que tinha na gaveta, ele pediu mais. Eu disse, não, só tem essa aí. Eles têm mais. Aí, na hora que veio com a faca, já para querer me esfaquear diretamente, eu fui empurrei ele, meteu a faca no meu ombro. A faca não tinha ponta, era daquelas de serra. Ninguém queria passar o que eu passei, porque se a faca tivesse ponta, nessa hora talvez não pudesse estar aqui dando essa reportagem. A Guarda Municipal passava na região no momento da ocorrência e fez a prisão. O Rodrigo Alexandrino tem 19 anos. Quando ele saiu de dentro do ônibus, que ele deu golpe de faca no motorista, ele acabou entrando em uma rua, em um beco ali nas imediações da Avenida Bernardo Vieira. A população segurou e acabou batendo muito nele. A gente vê aqui que ele está bastante machucado. Eu vou pedir para o Rodrigo levantar aqui a cabeça. Pode levantar, Rodrigo? Ele está com vergonha, né, realmente da situação, mas eu tô vendo aqui, ele tá bem machucado, tá chorando muito e tá bem arrependido. Ele diz que se arrepende e pede perdão ao motorista e à família. Eu quero que a família dele me perdoe que eu fiz isso, porque jamais eu vou fazer mais isso. O comandante da guarnição que fez a prisão faz um desabafo. A população está tão cansada de ver esse tipo de coisa que já não aguenta mais, né? Já não aguenta mais. Se a gente tenta fazer o melhor e não consegue, a população já está percebendo que está fora de controle. O poder público, que a gente espera realmente, que um dia se conscientize da necessidade de
cada vez mais de uma polícia mais bem preparada, uma situação mais bem disposta ao agente de segurança pública para prestar um serviço de qualidade à população. O motorista ainda angustiado porque essa já é a terceira vez que é assaltado e com faca tem a certeza de que não quer continuar na profissão. Quase todo dia vejo os companheiros sendo assaltados igual a mim. Já tem outro companheiro ali fora já também que foi assaltado na mesma situação. É difícil demais. E olha que só ontem foram 3 ônibus que foram assaltados, pelo menos dados oficializados lá na delegacia, né? 3 queixas prestadas de roubo nos ônibus. No sábado, mais um, 4. E os números de assaltos a ônibus só aumentam. Cada vez mais. Mesmo assim, a orientação do sindicato da categoria é não reagir. Na tela. Nós estamos no Baldo e vamos conversar com o Valdir, que é diretor do Sintro, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Estaduais. Ô Valdir, me diz uma coisa, os números de assaltos referentes ao mês de janeiro. Infelizmente, né, a categoria rodoviária novamente está preocupada com a incidência de assalto muito grande. Felizmente, no mês de janeiro nós tivemos um número de 49 assaltos no sistema urbano. Tivemos 18 assaltos no sistema intermunicipal. Então a categoria está apreensiva, né? Esperamos que os governos tomem alguma providência de fato, já que nós não fomos bem atendidos no governo passado. Esperamos que possamos ser atendidos para que a categoria tenha um pouco mais de segurança para poder desempenhar o seu papel. Bom, você disse que o ano passado, nesse mesmo período, teve mais assaltos, né? Mas me diga uma coisa, quais os pontos que vocês veem que são perigosos e que os motoristas têm receio? Olha, são pontos conhecidos, né? Os mesmos pontos que os assaltantes praticam os assaltos, eles estão sendo os mesmos. Não mudou praticamente nada. A gente consegue detectar aqui ali o Passo da Pátria, consegue detectar ali a Guarita, a altura da Guarita, ali o Igapó, o Vale Dourado, Mãe Luísa, ali o Planalto. Bernardo Vieira também, né? Bernardo Vieira, inclusive um ponto super conhecido, né? Inclusive teve um incidente muito triste com um companheiro nosso ontem, que o ônibus que ele trabalha foi assaltado e ele ainda foi esfaqueado, né? Por sorte grande, graças ao nosso bom Deus. O ferimento que ele teve não foi um ferimento tão grave, ele já está em casa, se recupera, mas poderia ter sido pior. Mas graças a Deus não foi, né? Mas esperamos que possamos ser atendidos de maneira diferente desse novo governador, porque o trabalhador tem que trabalhar com segurança, ele não pode trabalhar inseguro, né? Não tem como ele trabalhar inseguro, então a gente espera e pede aqui para que tenhamos segurança. Me diga uma coisa, vocês pedem segurança, mas alguma coisa que vocês indicam, que vocês falam para os motoristas para não reagir? Qual o conselho que você dá para esses motoristas aí que trabalham diariamente, alguns à noite, outros de madrugada? Olha, a orientação é que eles não reajam de forma nenhuma, pois o bandido, quando vai assaltar, ele vai para qualquer coisa, né? Como a gente já teve caso aí de motorista morto dentro do ônibus, outro esfaqueado. Então a gente pede para que não reajam. Quando assaltar o ônibus, você pare o ônibus, entregue tudo que eles pedirem e vai registrar o seu BO, como é de praxe, e vamos esperar que a Polícia Civil investigue e que bote na cadeia essas pessoas. E agora você se prepare porque eu vou dar uma dica, viu? Para você que está querendo comprar jeans por um preço especial. Você que é lojista, revendedor, olha, não precisa mais fazer aquelas viagens longas, cansativas. Sabe por quê? Porque o melhor jeans com o melhor preço está aqui, ó. Brás Atacado e Varejo, bem pertinho de você. Olha, é preço e é qualidade. Vamos acompanhar comigo as novidades de hoje na tela. Super short jeans desfiado, apenas R$20, preço de varejo, hein? Ô, Lauro, e no atacado? Somente R$18, minha amiga. É muito bom. E esse short saia jeans, ó, com cinto, hein? Com cinto, só R$35, preço de varejo. E R$31, preço no atacado. Olha que legal. E agora, camiseta polo masculina, somente 23 conto. Olha aí, rapaziada, só 23 conto é o preço de varejo e 21 é o preço dessa linda camisa no atacado. A bermuda cola masculina, 28 o preço de varejo e 25 no atacado. E essas blusas aí, ó, baby look. Quanto tem, Laurão? Fala logo, fala logo, fala logo. R$8 é o preço de varejo. E quanto no atacado, Lauro? Só R$7. Olha como você vai ficar legal, linda, bonita, elegante neste carnaval.
Olha, lá também você encontra os tamanhos de 34 ao 52, além da moda infantil. Aproveita, passa lá. Preço e qualidade, Brás Atacado e Varejo. Parnamirim, prepare que já já tem uma loja de Brás Atacado por aí também. Telefone 32 23 47 20. E eu vou pro intervalo, viu? Meu amigo Júnior, meu amigo Muca, que estão ligados no nosso Cidade Alerta, aí em Anselmo Rações, no Cidade Nova. Galera aí do Bar Point do Neném, nas quintas, também ligaram na gente. Vou pro intervalo, volto já. Na hora de contratar uma empresa de locação de mão de obra para o seu condomínio, verifique antes a credibilidade, a agilidade, os profissionais e tem atendimento Norte. Norte Locação de Mão de Obra. Fone 3653-3060. Continental, 458 litros por apenas R$ 159,90 iguais sem entrada. LED LG HD com acesso à internet e 3 entradas HDMI, apenas R$ 999. Tablet dual core com memória de 8 GB, só R$ 179. Liquidificador só R$ 39,90. Roupeiro 6 portas em 3 padrões de cores, por apenas R$ 399 à vista. E aí, vamos falar daquele seu sonho de passar em um concurso público? Olha, todos almejam estabilidade financeira, não é verdade? E com a ampla concorrência, você precisa estar preparado. Concurso é no curso Vetores. Lá você encontra turmas com no máximo 20 alunos, não mais do que isso. Professores compromissados com a sua aprovação e a um preço justo. Só no curso Vetores. Olha, Prefeitura de Natal com 386 vagas, hein? Prefeitura de Parnamirim são 424 vagas. Turmas também para o FRN e Petrobras, além do Banco do Brasil. Ligue agora e fala assim, olha, eu vim no Cidade Alerta. Quando o Laurão disse, se eu ligar, eu tenho 20% de desconto. Pode ligar, ligue agora, 3322-5983 e garanta já a sua vaga. 3322-5983, concurso é no curso Vetores. Um homem que teve a moto roubada em dezembro, olha só que coisa, passava ali nas proximidades do terminal rodoviário, lá no bairro Cidade da Esperança, quando se deparou com o veículo, sendo conduzido por um menor de idade. Aí, o que é que ele fez? Acionou a polícia, recuperou a moto, mas a confusão foi parar na delegacia. Agora na tela com ele, Betano Bezerra. Bom, no dia 14 de dezembro, o adolescente estava exatamente nessa moto ali na Praia do Meio, com a pessoa também, a namorada que estava aqui na garupa. Então ele parou lá pela Praia do Meio, 2 elementos chegaram e anunciaram o assalto. Tomaram uma moto de assalto do adolescente. O que é que acontece? Hoje, o adolescente vinha em uma caminhonete, quando o cidadão estava conduzindo a moto, o adolescente proprietário da moto reconheceu a sua moto em 2 coisas. Uma delas, um arranhão que tem aqui, que foi de uma queda. E a outra coisa é exatamente essa aqui, ó. Ele fez a cromagem, cromou essa parte do motor aí, como vocês estão vendo, o cabeçote, o carburador, então ele de imediato reconheceu pela cromagem que foi feita na moto. Ainda tem a parte também aqui desses paralamas. Também ele reconheceu, então chamou a polícia veio, conduziu. O cidadão que comprou a moto pagou R$ 1.900, de imediato o cidadão ligou para quem ele queria comprar, que é um vizinho, também veio até aqui a delegacia, conversou com a nossa reportagem também, explicando tudo. E o adolescente proprietário da moto, então já tinha feito o BO do ocorrido no dia 14 de dezembro, na Praia do Meio. Há também informação de que um número foi adulterado da moto. Em vez de um 9, fizeram um 8. Essa informação, então, também bate exatamente aqui para a polícia. Então, o que acontece? Os dois estão aqui, tanto o que vendeu como o que comprou a moto, aguardando pelo delegado, que vai exatamente dizer o que irá acontecer no caso com o rapaz que comprou a moto, segundo o outro é de menor que vendeu a moto,
E o proprietário legítimo da moto também é de menor. Vendeu a moto por quanto? Eu vendi a moto, saiu por 1.900 reais, só que eu tinha gastado na moto, saiu por 2.500. Mas a moto tá para você por 2.500, você vendeu por 1.900. Agora você não sabia que essa moto, quando você comprou, ela foi apresentada todo o documento? Tudo, olhei lá no chassi, no motor, bateu. Como é que eu precisava saber que era roubada, que tava batendo tudo direitinho, aí eu consegui bater, número por número, igual o papel, adicionou a imaginal, fui e paguei o dinheiro. Ele tava pedindo 2.500, aí disse que o menor era 2.300, eu perguntei se 1.800 pagava, ele disse que pagava. Eu fui em casa, peguei o dinheiro que eles pegou lá, aí eu fui pedir o número do telefone dele, ele disse que no momento estava sem telefone. Nesse caso, então, você ainda usou a moto quanto tempo? Eu, no caso, eu passei ainda 4 meses com ela. Eu comecei a trabalhar de tempo na minha casa, eu deixei encostado e disse, então eu vou vender, porque agora eu tô trabalhando perto de casa. Aí eu fui e vendi ao vizinho lá. No caso, você vendeu a seu vizinho? Você vendeu a moto exatamente por 1.900 reais? Positivo. Você não tinha como descontar? Não. Tudo é isso mesmo. E a documentação? A documentação, tudo. Eu olhei o número, o motor. Você então ia na moto, aí o jovem... Eu ia na rodoviária, na Cidade da Esperança, na rodoviária. Aí o cara foi e me trancou. Eu olhei pra ele assim, aí eu não saí. Ele disse, não saia não, que essa moto aqui tá roubada. Ela é minha, foi roubada. Aí eu quis só desligar, parei. Pô, tá aqui os documentos dela. Aí eu fui e apresentei os documentos. Então aí ele disse, você agora vai ficar você vai ficar esperando aqui a polícia comigo. Eu disse, tá bom, chama a polícia pra mim. Aí ele chamou a polícia veio. Bom, esse aqui, na verdade, é o proprietário da moto que foi tomada de assalto no dia 14 de dezembro, lá na Praia do Meio. Você estava na praia, de repente, 2 elementos chegaram. Botaram a arma na gente, mandaram a gente descer, a gente desceu. Entregamos a ele. Aí você então fez o BO. Ela fez o BO, eu e ela veio aqui, fez o BO e ligamos pro GPS dela, mas não encontraram. Aí no sábado, exatamente, você vinha ali em frente à estação rodoviária da Esperança, reconheceu de imediato sua moto? Reconhecemos, aí a gente seguimos ele devagarzinho de longe, aí ele quando viu que a gente estava seguindo, tentou se evadir, correu do local. Você então? Aí eu corri atrás dele no carro também. Aí trancou? Aí tranquei ele, aí mandei ele descer da moto, ele desceu. Aí disse que a moto era minha, que tinham roubado da gente lá na praia. Eu acho que essa história está muito mal contada da parte dos dois. Porque um está dizendo um preço e o outro está dizendo outro. E um homem que trabalha de porteiro foi preso, suspeito de participar de um assalto em Macaíba. Quem tem as informações também é o homem do paletó preto. O porteiro Técio Ferreira, de 28 anos, foi preso suspeito de assalto na comunidade Igreja Nova, zona rural de Macaíba. De acordo com a polícia, ele, junto com mais 2 comparsas, assaltaram um mercadinho no fim da tarde deste domingo. Técio ficou encarregado de dar o conhecido cavalo, ser o motorista da fuga, mas a coisa não terminou bem para ele. O suspeito, junto com mais 2 comparsas, utilizavam este Celta preto justamente para fugir. O carro foi interceptado no centro de Macaíba, logo após o assalto ocorrido na zona rural de Macaíba. Todo esse material foi apreendido pela polícia dentro do carro, parte dos objetos provenientes do assalto ao mercadinho. Por volta das 3h40 da tarde, a gente foi acionado pelo CIOS, nossa BTR 1114, né? Porque 3 elementos estavam num Celta preto de placa Zulu Charlie 6473, Celta preto, efetuaram lá um assalto. Né? Eles estavam vindo... Na zona rural de Macaíba. Zona rural de Macaíba, na Igreja Nova. Aí eles chegaram ali no cemitério, a gente interceptou, né? A gente passou deles, aí quando eles avistaram a VTR, aí saíram disparada. A gente alcançou eles ali na rua do Pernambuquinho e um elemento ele pulou lá no quintal lá do cidadão e a gente conseguiu prender. No caso, esse que se encontra aqui detido. Positivo. E os outros 2 empreenderam? Os outros 2, ele encadeou no Matagal, né? A gente fez umas buscas no Matagal, mas a gente não teve isso. O material que agora está sendo apresentado aqui ao delegado de plantão é justamente o que foi apreendido com esse que está preso. Positivo. Esse material que vocês estão vendo aqui foi apreendido
chegou a dizer a você o que é que eles estavam fazendo naquela área lá de Macaíba? Não, até o presente momento a gente não conversou com ele ainda, né? Mas aí possivelmente eles, como a área ali é bastante abrangente ali, né, no caso, e aquela área ali é mais favorável aos bandidos ali, né, que estão atuando aqui em Macaíba. Só que dessa vez, pelo menos um se deu mal. Positivo. Técio não quis papo com a imprensa. Aos policiais ainda tentou se explicar dizendo que não sabia das intenções dos amigos, mas a conversa não colou e ele terminou autuado pela prática de roubo qualificado, o que vai lhe render uma boa dor de cabeça e alguns dias atrás das grades, além de perder o emprego. Vou no intervalo, volto daqui a pouco. Você está a um clique de um sorriso mais saudável. Acesse apvida.com.br/vendas e adquira o plano odontológico do Apvida, que oferece ampla rede credenciada, mais de 2.000 pontos de atendimento e cobertura completa, com urgência 24 horas, consultas, exames e cirurgias. Tudo por apenas 83 centavos ao dia. É a maior cobertura pelo menor preço. Acesse apvida.com.br/vendas e faça já seu plano. Apvida mais odonto. Mais motivos para sorrir. Começou o carnaval de ofertas Maré Mansa. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Smartphone Samsung S3 Mini somente R$ 499 ou R$ 49,90 mensais. Toma box ou tablet 3G somente R$ 23,90 por mês. Maré Mansa é de casa, é da gente. Olha, 2 irmãos foram presos na zona oeste de Natal, suspeitos de tráfico de drogas, como vai mostrar a reportagem do homem do paletó preto. Você acompanha comigo ali, ó, na tela do alerta. Agora, presta só atenção, porque eles realmente explicam. Né, Val? Vamos ver aí. Emanuel de Oliveira Filho tem 18 anos, mas tentou enganar os policiais se dizendo menor de idade. Não colou. Pompa foi preso junto com o irmão Leonardo Araújo Costa, de 24, também conhecido como Negão, suspeitos de tráfico de drogas. As prisões aconteceram na zona oeste de Natal por volta das 7 da noite deste domingo. A viatura 924 do 9º BPM realizava patrulhamento de rotina pela área de Felipe Camarão, quando se deparou com 2 jovens em atitude suspeita. Os componentes da guarnição resolveram então fazer uma abordagem. Descobriram inicialmente uma pequena quantidade de drogas. Em seguida resolveram averiguar a residência dos irmãos. Lá encontraram mais crack e maconha. As pedras de crack e as trouxinhas de maconha foram encaminhadas para exame do ITEP. Um artefato utilizado para queima de drogas, conhecido como marica, também foi apreendido. Nós estávamos fazendo patrulhamento no residencial Praia Mar, mais conhecido como Cidade de Deus, onde um dos 2 cidadãos aí, ao ver a nossa viatura, arremessou uma certa quantidade e fizemos a revista, conseguimos localizar e verificamos na residência onde eles se encontravam e conseguimos encontrar mais drogas. Ou seja, inicialmente eles tinham uma pequena quantidade, eles estavam comercializando essa droga, seria crack? Positivo. Primeiro foi encontrado maconha, depois posteriormente verificamos a residência e encontramos quantidade de crack. Eles já vinham fazendo esse tipo de comércio ilegal há algum tempo lá na comunidade? A priori eles são mosca branca, primeira vez que eles devem ter caído e não tínhamos informações que eles estão comercializando. Aparentemente, observando assim, pensa-se até se tratar de 2 menores de idade. Mas vocês agiram rápido e descobriram que, na verdade, ambos já têm a maioridade. Isso, positivo. Inclusive, esse de menor estatura alegou ter 15 anos, mas ao verificar a residência dele, verificamos a documentação e todos os 2 são maiores de idade. Pompa alegou que a droga era dele, para consumo próprio. Não sou traficante não, eu sou viciado, eu fumo crack, o mundo todo sabe aí que eu fumo pedra. E por que você estava com essa quantidade junto com o teu irmão? Porque lá na praia, meu irmão também não tem nada a ver não, quem tem alguma coisa a ver é só eu. Vocês dois estavam juntos? Ele fuma só mela, mas eu fumo cachimbo. Aí nessa hora aí a polícia passou não? Foi. Leonardo também negou que estivesse traficando na comunidade. Tá para isso.
Então não sei não. Estava dentro da casa? Então fuma ele aí. Ele que fuma aí, é. Então, eu fumo mel em vez de quando, mas ele é viciado mesmo. A minha mãe sabe. Isso aí não é tráfico? Não. É só para uso? É, só para consumo. Só para dele aí, só para consumo. Não é tráfico. Eu trabalho em carroça, eu passo aqui, ó. Passo aqui carroça, eu tenho minha carrocinha. Tal. Então você não comercializa droga? Não. Eventualmente fuma maconha, né? É. Já ele... Já ele aqui é usuário conjugal, sempre. Aí é usuário mesmo, ele vende tudo aqui em casa. A conversinha não logrou êxito e os irmãos foram autuados pelo delegado de plantão por tráfico de drogas. Novo desse jeito, né, rapaz? Olha, agentes do CDP Zona Sul flagraram um detento com droga dentro da cela. Quem tem mais detalhes é o homem que arrocha Coloral. É com você, Bertani, como foi isso? No sábado, por volta das 17 horas, logo que terminou a visita aqui aos presos que estão no CDP da Zona Sul da nossa capital, os agentes sempre fazem aquele trabalho de rotina. Quando termina, então, as visitas, ou no que termina as visitas, os agentes vão, então, às celas. Nesse momento que terminou a visita do sábado, os agentes foram à cela onde o Tito César, que já responde por furto há aproximadamente 6 meses que ele está aqui no CDP da Zona Sul, os agentes encontraram uma certa quantidade de maconha, aproximadamente 50 gramas de maconha. Bom, Tito, você já está aqui no CDP da Zona Sul há aproximadamente uns 6 meses, onde você responde por furto, não é isso? Sim. Agora, no trabalho de rotina dos agentes aqui do CDP da Zona Sul, eles então encontraram na cela onde você estava, com você, uma certa quantidade de maconha. Essa maconha é sua? Sim, senhor. Como é que essa maconha então entrou? Entrou pela vida antes. Como é que foi? A minha feia, aquela antes. Ah, no caso aí era só para o seu vício mesmo? Não consumo mesmo. Quer dizer, só para você consumir? Exatamente. Quem foi que trouxe essa maconha para você? Em casa é meu familiar que tem a minha feia. Foi um familiar seu? Bota para minha mãe e minha mãe trouxe a mim, sem saber. Aí no dia hoje, dia da visita, trouxeram? Sim, senhor. Quem foi que entrou para te visitar? A minha pessoa que entrou para me visitar, senhor. É o que teu familiar, né? Agora, quer dizer, você complicou-se ainda mais, né? Porque você já está aí respondendo por esse furto e agora vai responder também pela droga. Sim, senhor. Esse trabalho de rotina, vocês sempre se deparam com uma situação como essa. Como isso já é de rotina já, fazendo essa revista. E após a visita, nós fizemos a revista na cela onde se encontrava o Tito e encontramos, sim, essa ínfima quantidade de droga, que pra gente é uma alegria encontrar essa quantidade. Por quê? Porque isso mostra que o nosso trabalho tem sido bem executado. Fato este, que normalmente encontraríamos uma quantidade exacerbada, essa quantidade ínfima. E como falado pelo próprio apenado, entrando pelo familiar. Isso quer dizer o quê? Embora a nossa revista ela seja muito bem feita no material que entra, mas muitas vezes o familiar, normalmente quando é mulher, coloca nas suas partes íntimas. As pessoas perguntam, como é que entra droga, como é que entra celular em presídio? Tá aí, vocês acabaram de ter uma prova de como é que entra esse ilícito. No caso aqui, poxa, teria que ter uma mulher, um agente para fazer uma vistoria dessa em mulher, né? A gente faz sim, agora o que acontece? Quando a droga ou o objeto ilícito está muito introduzido, não há possibilidade de ser retirado, então não existe como a gente fazer toque, então toque não existe. E é por isso mesmo que vocês, imediatamente, assim que termina a visita, vocês vão e fazem esse trabalho. Exatamente, fazemos nosso trabalho sim, muito bem feito por sinal, e espero continuarmos assim, sempre apreendendo o que há de ilícito nas unidades. E eu encerro o programa desta segunda-feira desejando que Deus te salve com a sua graça e te abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre ti. Tchau, tchau, um abraço a todos e até amanhã.